Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de Market Warm-Up, onde a gente traz os acontecimentos aí e eventos que podem nos ajudar a ter um bom desempenho nos nossos trades diariamente e que vocês já estão acostumados a acompanhar comigo aqui. Eu sou Alex Mendes, para quem não me conhece. Esse conteúdo é divulgado diariamente aqui, tanto na plataforma do TradingView quanto na plataforma do YouTube. Então vocês estão sempre recebendo informações aqui, tá, sobre os mercados. Bom, como de costume, vamos dar uma passada hoje nos índices, tá? Vamos falar um pouquinho de cripto, vamos falar de ouro, vamos falar dos índices aí que a gente já está acostumado a ver aqui no nosso dia a dia. Quero dar uma ressaltada logo aqui de cara no calendário. A gente daqui a pouco vai ter ADP, tá? Lá nos Estados Unidos, é um item relevante, né? Relatório de emprego, tá? Então é um report que aí é importante que a gente preste atenção às 10h15, tá? Depois, às 11h45 e meio-dia, tem vários índices aqui de serviços, Business Activity, PMI final, tá? PMI de serviços também final. E aí depois, a meio-dia 30, a gente tem outros itens um pouquinho menos relevantes, tá? Isso para efeito de mercados em geral, né? Então acho que a gente tem que prestar atenção realmente até aqui, até o PMI, tá? E principalmente o ADP aqui, que dá uma prévia do que esperar para o payroll, que vem na sexta-feira, tá? Então, muita atenção aí, tá? E a esses índices, que isso daí pode trazer uma volatilidade aí aos mercados, que já estão bastante tensionados, né? Por conta de declarações e de revisões aí em políticas comerciais pelo Donald Trump, tá? No governo americano. Dá uma passada aqui rapidamente no mapa de pré-abertura, tá? A gente vê um dia aparentemente positivo. Isso daqui não está querendo dizer muita coisa não nos últimos dias, tá? A gente já viu dias positivos depois virarem dias negativos e vice-versa, tá? Porém, hoje a gente vê um cenário bastante positivo aí para as techs, tá? A Nvidia subindo aí 1,46, tá? Broadcom 1,70, tá? Microsoft, Meta e Google andando na mesma direção também, subindo junto com o Apple. Tesla a 1,42 de alta, a Amazon 0,64. Tá? Isso nos dá, e os bancos aqui também acompanhando a alta, tá? A maioria dos bancos aqui acompanhando essa alta de pré-mercado. Tá? Isso nos daria uma boa indicação de que os mercados poderiam dar uma respirada hoje, né? E sair um pouco dessa situação de baixa que a gente tem visto aí nos últimos dias. Tá? Bom, as bolsas asiáticas ontem subiram fortemente, tá? A gente sempre fala, ontem tivemos uma live extra, então a gente viu o HK aqui fazer essa abertura, tá? Inclusive ontem deu stop, tá? A entradinha que a gente sempre faz aqui deu stop, que a perda dessa mínima aqui do candle de 5 minutos, teve gente que entrou, foi stopado aqui, mas não tem problema, faz parte, tá? Poderia ter virado a mão, tá? No rompimento da máxima também poderia ter virado a mão, ou poderia ter aguardado para pegar essa segunda oportunidade aqui já à meia-noite, tá? Que ele faz um recuo até a média de 80 pelo 5, que é mais ou menos a média de 20, tá, do 15 minutos, e aí ele faz esse candle aqui de reversão em cima da média de 20, indicando que todo esse movimento de baixa aqui tinha sido simplesmente um retorno a essa média na tentativa de fechar o gap de abertura. Tá? Então HK é um ativo que a gente tem acompanhado aí bastante, não só pelas nossas lives aí que a gente tem feito, mas pela característica dele de ter sempre essa abertura movimentada e de nos trazer bom resultado com isso. Bom, no ambiente político, né, acho que o mundo inteiro está na expectativa da vigência ou não das tarifas que estão sendo anunciadas aí pelo governo americano. Tá? Então a gente já tem tarifas declaradas contra o Canadá, contra o México, contra a China, tá? E vamos ver até onde vai a disposição, tá, do Trump em estar fazendo essas tarifas, como ele mesmo diz, recíprocas. Né? Então é uma nova visão, tá, de relações comerciais, e os mercados em geral estão sentindo muito isso. Tá? Ontem o HK deu uma boa andada, tá? Vai a 2,20 de alta. O índice China, aqui, ó, China AH, tá? Que é um Hong Kong aqui da vida, é bem semelhante ao HK esse índice. Depois tem que dar uma estudada melhor na composição dele, porque o gráfico é igual. Tá? E o CN50 aqui também andou muito bem aí durante a noite, subindo 0,72. O índice japonês também subiu,
vem subindo 0,55, mais comedido, né? E agora numa lateralização, acho que todo mundo esperando os dados econômicos dos Estados Unidos. Tá? Ontem tivemos um VIX, que vale ressaltar aqui, tá? Ontem a gente teve um VIX, vou botar num tempo gráfico um pouquinho maior, que a gente teve um VIX que chegou a 22,30, tá, durante o dia, tá? O que é realmente algo bastante preocupante, tá? O VIX, quando chega nessa casa de 20, é que a gente precisa tomar bastante cuidado. Tá? E agora o VIX continua subindo 0,40, tá? Não em relação a esse pico, ele recuou até a sua média de 80, mas ele não acalmou não, tá? Ele continua acima de 20, aí levemente acima de 20, e daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no dólar, tá? Para ver qual o cenário que pode estar se desenhando aí para o nosso dia a respeito de volatilidade, tá? E de movimentações do próprio dólar. Tá? O mercado europeu vai andando bem, obrigado, né? O índice Eurostoxx vai subindo aí 1,28, o FTSE é menos, tá? O FTSE mais estável aí, e o GE, tá? Que deu uma balançada aí nesses dias, tá? Já vai voltando a subir 1,86, aquela famosa entrada aqui das 5h30, 5 da manhã, ó, rolou hoje, tá? Quem pegou já está com um bom lucro, tá? A recuperação que eu falo do GER é essa daqui, tá? O GER aqui no dia 2, dia 2 não, no dia 3 aqui, ó, na segunda-feira ele deu uma subida muito boa, marcou uma máxima aqui bacana e depois devolveu tudo, tá? Veio não só já estava fechado aqui o gap, né, na verdade, mas ele devolveu tudo que ele tinha subido e mais um pouco, encontrou suporte aqui nessa região de fundos. Porém, agora ontem ele já começou a recuperar, esse processo de recuperação aqui, e agora a gente já está quase, já testou aqui essa região de máximas aqui, tá? Novamente, e a gente pode estar fazendo aqui ganhando, esperando aqui para ganhar força para poder romper e ir mais para cima. Acho que tudo vai depender muito de resultados lá do mercado americano, né? Resultados econômicos lá da economia americana, para esse GER continuar o seu caminho, tá? Mercado cripto hoje nadando de braçada, tá? Na alta, tá? Sofreu aí durante um bom tempo. Ontem tivemos o discurso do Trump lá no Congresso, acho que todo mundo estava com uma expectativa muito grande em cima do que poderia ser dito, qual a bomba que poderia vir dessa vez, né? Pelo que li agora de manhã, não houve grandes novidades em relação ao discurso dele, tá? Somente realmente coisas que ele já vem falando e fazendo, tá? Nessas primeiras 6 semanas aí de governo. O índice, tá, de market cap volta a engatar uma subidinha aqui, tá? Dando 3% de alta. Importante olhar esse aqui também, tá? O total 3, que é onde a gente exclui Bitcoin e Ethereum. Então a gente consegue analisar todas as outras criptos e tokens de uma maneira, vamos dizer assim, isolada, né? Desconectada, tá? Do BTC e do Ethereum, para a gente tirar um pouco a influência, né, pela dominância do Bitcoin, que é enorme nesse mercado. Então a gente vê que o mercado realmente, em linhas gerais, vem subindo bastante aí nesses dias, servindo de consolo para quem segurou as posições, tá? E servindo, na verdade, servindo aí de, como é que se pode dizer, de choro para quem estopou ou foi estopado. Tá? A gente vê aqui bem no gráfico de 60 minutos, ó, que o Bitcoin segurou aqui muito bem na região de 82, né? Segurou muito bem nessa região, e que já vai alçando aqui os 90 mil dólares novamente, tá? Rumo ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Tá? Então a gente já tem aqui um pivôzinho, ó, no Bitcoin nos 60 minutos, que a gente pode até colocar alguns alvos aqui para cima. Em caso de continuidade, eu tenho um pivô de alta aqui, ó, já rompido, tá? Então, em caso de continuidade desse movimento, eu teria alvos, tá? Para o Bitcoin, 90.988 já atingido, 93.850, 95.888 e um alvo final aqui, terceiro alvo do pivô, 98.481. Se vai lá, não sabemos, vamos ver as reações do mercado. O mercado tem andado muito tenso, e além de tenso, muito sensível,
tá, a todas as notícias. Então, é bom prestar atenção. De toda forma, ficam os alvos aí para quem quiser acompanhar alvos nos 60 minutos. Tá? A gente volta a acompanhar aqui projetos bons, né, com bom desempenho. Chainlink vem subindo aqui 6,48, Wave subindo já aí quase 5, Cardano quase 5, tá? Avalanche 4,23. Então, os protocolos bons que têm fundamento, né, os projetos que têm bom fundamento, tá, eles vão andando bem. Aqui, ó, aquele item que eu falei que normalmente é utilizado como proteção ao Bitcoin, percebe que como a relação está perfeita. Ele cai 3,49, o Bitcoin sobe 3,42. Então, não se esqueçam desse item aqui que serve como um hedge de posição. Tá? O ouro vem lateralizado aí, tá? Chegou a ensaiar uma queda, tá? Mas quando a gente olha no gráfico de 15 minutos, a gente vê que, apesar de ter dado uma vendinha aqui, tá? No day trade, né? Deu venda aqui ontem à noite e tal, mas nada demais, né? Nada muda aqui, a gente fica lateral aqui aguardando realmente as notícias aí do mercado americano, como a gente pode ver pelo gráfico de 60 minutos que a gente está trabalhando aqui dentro de um range aqui no ouro, tá? Um range mais amplo aqui, tá? Visando, podendo alçar aqui, né, novas máximas, aí a gente teria como objetivo aqui novamente essa região de 2.950, tá? Ou, se entrarmos numa situação de venda, a gente precisa perder aqui a média de 80, que está em 2.898, tá? 69, tá? Para poder a gente caracterizar realmente uma entrada em venda aqui pelo gráfico de 1 hora, tá? Que é onde a gente poderia realmente considerar que uma virada de tendência. Enquanto esse gráfico aqui tiver com médias alinhadas da maneira que estão, né? Média de 20 por cima da média de 80, tá? E viradas para cima, todas duas, tá? A gente vai priorizar operações na ponta da compra, tá? Seja em qual tempo gráfico for. Tá? Do tempo gráfico de 60 minutos para baixo, tá? Eu só vou pensar em comprar. Tá, ok? Então, esse é o racional aí que a gente tenta passar para vocês. Tá? Ah, então quer dizer que pode comprar aqui no 5? Não, não pode comprar aqui no 5. Você vai esperar um sinal de compra no 5, tá? E vai olhar os 60 minutos como é que ele está. Ok? É assim que funciona, é assim que eu penso, e é assim que tem dado certo até o momento. Tá? Petróleo vai caindo fortemente aqui, tá? 1,50 já no momento. Vamos ver se tem alguma coisa. Opa, começou a entrar alarme aqui. Espera aí, pessoal. Vamos fechar os alarmes aqui. Começou a alarmar aqui. Aumento da produção na OPEP, tá, que está causando esse... E as tarifas do Trump. Tá? Depois tem a notícia aqui, está completa aqui pelo... A notícia da Reuters, tá? Qualquer um Trading View pode ler aqui. Não vou perder muito tempo lendo notícia, mas enfim. Aumento de produção na OPEP joga o preço lá para baixo, tá? E também questões de tarifas aí do Trump que estão contribuindo. Então o petróleo vem realmente caindo. Eu já venho falando do petróleo em queda aqui já há um bom tempo, tá? A gente vem vendo aqui que agora pode estar fazendo um fundo duplo aqui, tá? Nos 60 minutos, porém ainda com as médias totalmente vendidas aqui. E eu falo de fundo duplo por quê? Porque a gente realmente tem uma região de um fundo aqui que está se aproximando novamente, e eu tenho um indicador estocástico aqui quase sem espaço para cair mais, tá? Eu tenho um estocástico aqui a 3,73 com um indicador que só vai até zero, tá? O limite dele aqui é zero, inferior. Então, quer dizer, não tem muito downside aqui para ele continuar essa queda. Tá? Petróleo nessa situação aí, os motivos estão explicados. Quem quiser mais detalhes, só clicar aqui no TradingView que vai abrir a notícia aí para vocês no detalhe. Tá? Então, igualmente a gente acabou de falar do ouro. Chegou no gráfico de 5 minutos, a gente vê médias alinhadas em venda. Qualquer setup, qualquer oportunidade de venda aqui pode ser tomada com segurança, tá? Se respaldando no tempo gráfico maior, aí, que foi o gráfico de 60, e olhando aqui também pelo 15, se respaldando pelo 15 minutos. Tá? Essa interligação aí de tempos gráficos, né, é o que nos dá um pouquinho mais de probabilidade a favor para a gente estar fazendo as nossas entradas. Vamos falar do dólar rapidamente. Tá? O dólar segue caindo, a gente tinha uma projeção de dólar aqui, deixa eu buscar aqui, deve estar lá nos 60 minutos. Sim, exatamente. Ó. A gente estava trabalhando no dólar nessa pernada de baixa aqui durante um tempão, chegamos aí lá em cima, no que seria o 111, né, para poder voltar. Eu lembro que eu falei dessa venda aqui no dólar, tá? Nesse dia que eu lembro que eu falei quando ativou esse pivô, e ele já pagou todos os fibos, já veio aqui no 200,
de extensão, tá, desta pernada aqui. Tá? Então, quer dizer, esse fibo já não está servindo para mais nada, eu vou deletar ele aqui, ele não serve para mais nada, visto que os alvos já foram todos atingidos. Esperar que ele faça um repique aqui, e aí a gente talvez vá trabalhar uma retração grande aqui desse topo com esse fundo aqui que parece que ele está marcando, tá? Uma retração maior aí, e a gente provavelmente vai trabalhar aqui dentro dessa retração. Por enquanto a situação é de venda, qualquer retorno à média aqui com uma indicação de reversão, tá? Com um setup de reversão no candle, tá? Provavelmente vai ativar uma nova venda. Tá? Por quê? Porque as médias estão em posição de venda. Já estão bastante afastadas, o que nos indica, né, nos dá a ideia de que em algum momento a gente vai ter um retorno aqui para essas médias se reaproximarem. Elas normalmente não ficam muito tempo assim, muito afastadas, nem o preço também não fica normalmente muito tempo afastado das médias. Bom, paralelamente a gente vai olhar aqui o euro e vai ver ele na direção contrária. Tá? O euro desde segunda-feira, na verdade desde domingo à noite na abertura do mercado, essa semana aí, tá? Quem está operando o euro está nadando de braçada, porque o euro só está fazendo subir, está fazendo a alegria aí de quem está operando no euro, tá? Comprado no euro, e vai embora, tá? Tendência fortíssima aí do euro, tá? Muito em função do que a gente tem visto aí de notícias, de tarifas e de tudo mais, mas de qualquer forma o euro fortíssimo aí, segue fortíssimo aí, tá? O SDJPY é um que a gente também sempre olha por aqui, tá? Só que com a fraqueza no dólar, né, a gente também viu ele performar um pouquinho mal aí, está um pouquinho lateral, mas está querendo ativar um pivôzinho de alta aqui, ó. Rompimento do 150 aqui, ó, ativa um pivô de alta nos 60 minutos, tá? Que pode jogar os preços, né, lá para cima. Porém, como o dólar está caindo, tá? O dólar caindo 0,5% aí, tá? Difícil de acreditar nesse pivôzinho aqui, tá? É mais provável que ele chegue aqui, não tenha força para romper e volte para baixo, tá? O par aqui, tá bom? O áudio SD, aí sim, ó, a gente vem fazendo, ó, fundos mais altos, tá? Com topos mais altos, tá? O que nos leva a crer que um rompimento de máxima, que uma renovação de máximas aqui, tá? Vai realmente jogar esse preço lá para cima. A gente já tem as médias em posição de compra no gráfico de 1 hora. Opa, joguei lá no outro, peraí. Estava com o outro selecionado. O que, se a gente joga aqui o gráfico de 5 minutos na tela, tá? A gente vê que, apesar de ontem, tá? No começo do pregão aqui, praticamente até a meia-noite, o dólar australiano se desvalorizou, depois ele, na verdade, ele se desvalorizou até tocar a média de 80 aqui do 15 minutos. Só percebe aqui quando você tem que, como você tem que entender mais de um tempo gráfico. Ele bateu aqui, largou um baita de um candle de reversão no 15 minutos e voltou a subir. Tá? Então toda essa pernada aqui no 5, tá, de baixa, no 15 foi apenas uma correção à média. Tá? Então é isso que a gente precisa prestar bastante atenção aí, tá bom, pessoal? Então, as expectativas aí todas hoje para a abertura dos mercados, já passei no calendário, tá? Acho que vale a pena prestar atenção nos horários lá do nosso calendário, o mercado cripto, graças a Deus, se recuperando aí, tá? E vale a pena dar uma olhada. Uma coisa que eu tenho observado, tá, pessoal, só para fechar aqui, eu gosto muito de operar Nasdaq, mas o Nasdaq tem andado muito nervoso, tem deixado aí pavio para todo lado, a volatilidade bem alta no Nasdaq, maior do que o que eu tenho observado no Russell, tá? E maior do que o que eu tenho observado no Dow Jones. Tá? Então, para quem quiser olhar o Russell e o Dow Jones como alternativas aí nesses tempos de volatilidade altíssima aí no Nasdaq, tá? Também são bons índices para operar, respeitam bem a análise técnica e todos os conceitos que a gente fala por aqui. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada e considerar entradas mais tranquilas, tá? Tanto pelo Russell quanto pelo Dow Jones. Inclusive, o Russell é um dos índices mais sensíveis, né, no que diz respeito a reagir positivamente ou negativamente às notícias, tá? Econômicas. Tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Amanhã estamos de novo aí. Bons trades a todos. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia.